espaço para o agir do Espírito de Deus em nossa vida, não é? Porque depois que a gente tem o conhecimento do Senhor, que a gente passa a experimentar, a viver com o Senhor, não dá para viver separado dele. Não dá para viver fazendo as coisas contrárias aos seus princípios, né? Aí a gente sente logo quando faz alguma coisa, às vezes é uma pequena palavra, às vezes coisa de nada, e aquilo fica martelando na cabeça da gente, e tem, vai, Senhor, pede perdão, e deixa o coração, né? Vai de todo o coração para Ele, e Ele faz algo maravilhoso, Ele nos perdoa. Quando eu falo isso, eu gosto de dizer que Deus conhece todas as coisas, então não adianta dizer assim, não, eu vou fazer errado e depois eu pedir perdão e Ele vai me perdoar. Não funciona assim. Mas quando nós erramos, depois reconhecemos e de todo o coração nos arrependemos, Ele nos perdoa. Aí a gente toma posse, está de posse daquela palavra, né? Que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, faremos a leitura apenas dos versículos 8 e 9. 1 Coríntios capítulo 1, leitura dos versículos 8 e 9. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus fiel e poderoso. Obrigado, Pai. Agora a gente vai fazer a leitura do certo. Aí você passa as páginas da sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4. O primeiro texto não tem nada a ver com a palavra de hoje, certo? Eu peguei o texto, quando eu puxei a mensagem, acho que foi de domingo passado. Glórias a Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, é isso aí, versículos de 1 a 5. 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5. Amém? Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Amém? Nesse texto, Paulo está dirigindo a palavra ao jovem pastor Timóteo, e ele está fazendo Timóteo lembrar do compromisso que tinha com o Senhor e a sua missão como pregador do Evangelho. Eu quero lembrar a igreja que em Cristo Jesus nós somos chamados para proclamar a sua palavra, para levar a sua palavra. Esse é o nosso chamado como igreja do Senhor, como pessoas diante do Senhor. Então nós podemos afirmar, igreja, que o compromisso que assumimos, seja com o Pai eterno, seja com o nosso próximo, deve ser realizado, concretizado em fidelidade. Amém? Em fidelidade. Agora, proclamar a palavra em fidelidade não significa um peso, mas uma tranquilidade.
Porque, irmãos, quando a gente está transmitindo a palavra é muito difícil de errar. Só se quiser acrescentar alguma coisa e mais adiante eu diminuir alguma coisa. Mas essa palavra é tremenda. Eu me lembro quando comecei o ministério, um colega já bem mais experiente do que eu, né? Ele disse assim: se um dia você chegar lá na igreja, no púlpito, e você não tiver nada para falar, abra a Bíblia e leia a Bíblia. Graças a Deus, nesses 28 anos não aconteceu não, mas se chegar e acontecer, eu vou abrir e vou ler a Bíblia, sem dúvida nenhuma. E o Senhor vai agir, porque essa palavra é poderosa. Amém? Agora, então, transmitir a palavra, ou seja, viver conforme a palavra, deve ser motivo de satisfação, tranquilidade, porque é o Espírito de Deus quem nos capacita, é o Espírito Santo quem nos faz lembrar da palavra, é o Espírito Santo aquele que consola, que conforta, que reanima, que restaura. Nós aprendemos que as preocupações, a gente precisa ter um limite com as preocupações. O Senhor manda que lance sobre ele, está lá, ele usa o apóstolo Pedro para fazer isso, lançar sobre ele. Agora, sabe, irmãos, sem dúvida alguma, essa orientação, ela deve ser transmitida à igreja do Senhor, porque tendo recebido e aceitado o chamado para ser discípulo de Cristo, nós podemos dizer que é fundamental que esse compromisso seja autêntico e anunciado também através de uma vida consagrada ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. Você sabe por que eu tenho ressaltado tanto essa questão da gente viver e viver conforme os princípios? Porque não dá para a gente falar uma coisa e viver de outra maneira. Se a gente fala e vive diferente, peraí, tem alguma coisa errada. E com certeza não é na palavra, é em cada um de nós. Não interessa se o mundo faz isso. Vamos lembrar todas as vezes que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então não podemos agir da mesma maneira que o homem sem uma experiência com Cristo age. Então nós estamos vivendo um tempo de apostasia e erro, onde o mais importante é a mensagem que estimula, que alegra, que orienta e capacita para que as aflições sejam ultrapassadas e deixadas para trás, onde raramente se vai passar por lutas e aflições. Não. As lutas e aflições nós enfrentamos sim. Quem já levou um caldo no mar, sabe como é o negócio. Vai tentar levantar, vem outra onda, tenta de novo, vem outra onda, e vai. A vida é assim. Agora tem uma grande diferença, o Senhor é aquele que nos sustenta. Então, como igreja de Cristo, nós temos que estar preparados para enfrentar o mundo. E essa preparação, ela tem por base a palavra. Não importa se não vão gostar de você. O que importa é que você esteja diante do Senhor com o seu coração limpo, vou usar esse termo, com sua mente limpa, determinada a transmitir a palavra. Nos lembremos que o coração a boca fala daquilo que o coração está cheio, aleluia. Ora, igreja, então nós estamos cientificados da necessidade de exercermos contínua vigilância, e isso inclui uma fidelidade constante. É necessário que a igreja no terceiro milênio esteja bem lembrada que a busca da santificação não é uma opção, mas é uma determinação do Senhor. Às vezes as pessoas querem se aprofundar tanto sem ter nenhuma base. A escola bíblica dominical é essa base de preparação. Escola bíblica dominical. Tudo que eu aprendi na escola bíblica dominical. Qual foi o seminário que o senhor cursou, pastor? O seminário de Melquisedeque. Onde é que fica isso? Em toda a igreja que tem escola bíblica dominical. A gente aprende a palavra. A gente está sendo orientado, a gente está sendo
Sempre, sempre a palavra. Então, meus amados irmãos, nós não devemos estar também vivendo, dando testemunho somente do passado. É impossível não dar um testemunho do passado, mas nós temos que viver, estar vivendo com os testemunhos que o Senhor está fazendo conosco hoje. Sabendo que Ele fez no passado, Ele está fazendo hoje, Ele fará amanhã. Porque está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Então nós temos promessas, igreja. Promessas que foram feitas pelo próprio Deus, por intermédio de seu Filho unigênito. Portanto, nós cremos que veremos todas essas promessas concretizadas em nossa vida. Eu tenho dito aos irmãos que o trabalhar do Espírito de Deus, ele tem que ser algo contínuo e crescente. O dinamismo, colocando a fé que temos no Deus eterno em prática. Então nós cremos, se nós cremos, o Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Mas ao mesmo tempo que nós falamos sobre as aflições, precisamos lembrar dos bons momentos. Bons momentos que o Senhor nos concede. Momentos de bênçãos com a família, com a igreja. Momentos onde nós podemos render graças ao Senhor pela convivência harmoniosa, pelo respeito, onde nós podemos estar passando para os nossos filhos a nossa experiência de vida. Quando eles são pequenos, eles sentam e escutam, mas quando eles crescem, às vezes não querem escutar. Peraí, mas eu já ensinei. E a palavra de Deus nos ensina também que não é por força, não é por violência, amém? Agora, irmãos, nós precisamos estar sempre lembrados. Eu tenho dito aos irmãos já isso, e o Espírito de Deus me fica mandando estar repetindo: olha, não somente durante a ceia, esse autoexame que a gente precisa fazer. O autoexame precisa ser feito em todos os momentos da nossa vida. Esse autoexame, o Senhor nos capacita. Como é que o Senhor quer que vivamos? Qual é o objetivo que o Senhor tem, cada um dizendo, com a minha vida? Aí eu me lembro de uma pessoa que dizia assim: eu não sei nem porque eu nasci. Eu digo: eu sei. Mas você sabe porque eu nasci? Sei. E a pessoa é crente, né? É crente, não está mais aqui, mas é crente. Eu digo: eu sei porque você nasceu. Você nasceu para o louvor da glória de Deus. Parou, é isso mesmo. Você, todos nós nascemos para que possamos ter uma vida que seja para o louvor da glória de Deus, aleluia. E quando nós fazemos esse autoexame, para quê? É para que haja correção. Primeiro, o autoexame reconhece o erro, reconhece que é pecador, reconhece que errou. Aí tem a correção, vai diante do Senhor. E nós precisamos estar conectados com o Senhor, ou seja, com a sua palavra, em todos os momentos. E dormindo também. Glória a Deus. Eu me lembro que quando passei por uma determinada experiência que voltei, a primeira coisa que eu lembrei foi do Senhor Jesus. Não lembrei da Mari, não lembrei dos filhos, dos netos, lembrei logo que foi Jesus. Então ele tem que ser uma presença real na nossa vida. Agora, irmãos, nós não podemos dizer que nós não vamos errar, não podemos dizer isso, irmãos. Mas nós temos que clamar ao Senhor para que não venhamos a cometer erros. Então a gente tem que vigiar e orar, a gente não pode facilitar. O inimigo da nossa vida, ele não tem nenhum escrúpulo, não. Ele veio determinado a fazer o seu trabalho maligno, que é roubar, matar e destruir. E nós nos lembramos, que o Espírito de Deus nos faz lembrar que o mundo jaz no maligno. Então isso vem à minha mente todos os dias, em todos os momentos. O mundo jaz no maligno. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Aleluia. Então é necessário que estejamos, vou repetir mais uma vez, vigiando e orando, acordados, para que não venhamos a cair nas ciladas do maligno. Agora, irmãos, a gente observa que há é como se um aumento, como se fosse
a coisa acelerou de um tempo para cá, e a gente vê claramente a tentativa do inimigo de estar investindo nas nossas crianças. Deixa eu falar uma coisa para você, pai e mãe. Tem que acompanhar, viu? Tem que acompanhar. Tem que acompanhar o que seu filho está aprendendo na escola. Vê os cadernos dele, conversa com o filho, com a filha. E isso é sobre tudo, irmãos. Sobre conhecimentos gerais, sobre política, sobre religião, sobre fé. Também sobre Cristo. Porque Cristo não é religião, nem religião é Cristo. Cristo não procura religiosos, mas o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Quanta gente que tem sido destruída por conta da religião. Sabe, amados irmãos, nós temos que ensinar os nossos filhos, e aí a gente lembra de Deuteronômio 6, em casa, fora de casa, andando pelo caminho, fazendo as coisas. Pega o teu filho, pega o teu menino, sábado sai com ele, vai fazer alguma coisa, sai com o teu filho, leva. Está de férias? Leva. Me lembro que de férias meus pais me levavam para o escritório. Vai aí para o escritório. Aí fazia uma coisa para mim que eu digo, eu nunca na minha vida vou ser contador. Porque ele mandava separar documento. Está aqui, ó, vai separando esse documento aqui. E só era isso que me davam. Era as férias todinhas só separando documento. Pensa nesse negócio. Mas quando Deus tem um propósito na vida da gente, Ele que faz. E de repente eu me vi fazendo ciências contábeis. E digo para você que se eu voltasse eu faria tudo de novo, da mesma maneira. Então o Senhor tem planos, o Senhor tem propósitos na nossa vida. Isso é uma realidade. Às vezes a gente encontra pessoas que têm o conhecimento bíblico, mas elas estão vivendo como se Deus estivesse muito distante, fizesse as coisas, os milagres, as curas para os outros. Ah, mas na minha vida não faz não. Faz. Faz na sua vida, faz no seu casamento, faz na vida dos seus familiares. Deus tem todo o poder, amém? Então acompanhe, para que a criança não cresça. Eu vi até um artigo um dia desse aí, quando o pai descobriu que a criança, o seu filho não era mais criança, já era um adolescente, e já tinham implantado na mente dele muitas coisas que eram totalmente contrárias aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Aí o trabalho é maior. Então vai investindo logo de pequeno, vai mostrando. É claro que tem que ter bom senso, né? Não vai estar o tempo todo só falando nisso, mas investe nisso aí, amém? E a Bíblia diz que é para fazer o quê? Que é para inculcar a palavra de Deus na mente das crianças. Inculcar mesmo, chegar e dizer, olha, o que o colégio está dizendo lá, que o menino vai escolher o sexo dele e a menina quando ele estiver maior. Não, menino nasce menino, menino nasce menina. Outra coisa, a família é bênção. Ensina isso, explica o que é a família no modelo judaico cristão. Ensina o respeito aos pais. Olha, irmão, se os filhos não respeitarem os pais, eles não vão respeitar as autoridades lá fora. Então precisa ensinar, precisa orientar. Por quê? A pergunta qual é? Como ser fiel no mundo onde reina o relativismo? Ah, tudo é relativo, não relativismo não é não. Não é não. Louvado seja o nome de Jesus. Vejamos o texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Nosso texto básico, né? Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus,
com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desse. Então, irmãos, o mundo está na impiedade, e a cada dia se compromete ainda mais com a malignidade. Então nós podemos repetir de que não há e jamais haverá comunhão da luz com as trevas. Mas como servos do Senhor, nós temos uma missão. Nessa missão não é somente dos pastores, cada discípulo ir e pregar o evangelho a toda criatura, falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus, falar dos propósitos que Ele tem, falar qual foi a razão que Ele nasceu, pela qual Ele nasceu, Ele veio ao mundo. Tem que falar essas coisas, irmãos. As Sagradas Escrituras nos fazem saber que o Deus eterno, Ele nos dá a prerrogativa de sermos feitos seus filhos. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Aí você diz assim, aí só é filho de Deus quem está em Cristo. Olha, eu não estou falando isso não, é a Bíblia que diz. É a Bíblia que está dizendo. E os outros são o quê? Criaturas. E quando recebe a Jesus, o Senhor recebe como filho. Filhos adotivos. Amém? Todos aqueles que estão em Cristo. Romanos 8, 16, 17 diz assim: o próprio Espírito, o Espírito Santo, dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Eu não quero que venha nenhuma perseguição para a igreja não, irmão. Mas quando a perseguição vem, é que a igreja cresce. Aí gente que não orava passa a orar. Gente que mal lia a Bíblia vai passar a ler a Bíblia. Aí você vai ver muita gente clamando, chama para reunião de oração e vem gente, glória a Deus, aleluia. Agora não basta saber que somos filhos de Deus. Nós precisamos estar plenamente conscientizados desse eterno privilégio. Porque não é um privilégio só enquanto estamos aqui. Então Deus tem bênçãos diferentes para aqueles que estão em Cristo, aqueles que não têm. Aquele que está em Cristo, o Senhor garante que vai viver eternamente com Ele. Aquele que está em Cristo, o Senhor garante que vai ser templo do Espírito Santo. É isso. Então há diferença? Há diferença sim. E o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos selou para o dia da redenção, que é o penhor, e o penhor, o Espírito Santo é o penhor desse resgate, a garantia de que aquilo que Deus começou, Ele completará. Deus não faz nada pela metade. Olha, 99,9% Deus fez. Não, Ele faz 100%. Agora dentro dos 100% tem a parte que é nossa. Ele diz que é para a gente apresentar nossas necessidades diante dEle. Ele nos ensina que devemos apresentar diante dEle as nossas necessidades. Ele fala com orações, súplicas e ações de graças. O que é uma súplica? É uma oração fervorosa. Falar com o Senhor, a gente fala com o Senhor a todo momento, todo instante. Está dirigindo, pode orar, não fecha os olhos, mas está orando, está glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então nós somos co-herdeiros com Cristo da sua glória excelsa. Aquela mesma glória, igreja, de que o pecado nos havia privado. Então participar da glória de Deus também significa aparecer em sua presença, estar em sua presença. Amém? Estar na presença do Senhor. Agora tem o relativismo, né, que você fala hoje, isso é relativo. Aí tem o relativismo cognitivo, que é a suposição de que a realidade não existe em si mesma. Aí eu me lembrei agora de uma determinada situação que uma pessoa que se dizia crente estava em determinado lugar e o testemunho que estava dando era horrível, era uma bebida alcoólica, e chegou uma pessoa e disse assim: olha, mas você não é servo do Senhor, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem que se libertar, rapaz, disso.
pessoa alcoolizada, ela faz o que não faz normalmente. Não somente faz, como diz coisas que não eram para ser ditas. Nós somos templo do Espírito Santo. Tem que zelar por esse tempo. Cuidar bem. Glória a Deus. A Bíblia, irmãos, em nada nos ilude. E no tempo do fim é marcado por uma forte oposição ao Evangelho. É o que nós estamos vivendo aí. O cidadão declarou que quer destruir as igrejas evangélicas. Somos a igreja. Os pastores têm que ser tudo normatizado. Vai pregar, então tem que saber o que é que ele vai pregar lá. O que é isso? Isso no Brasil, misericórdia. Agora, irmãos, quando eu falo que no final dos tempos esse é marcado por uma forte oposição ao Evangelho, isso significa que as pessoas lá fora, elas se sentirão ofendidas com a sã doutrina. Acontece ou não? Você quer ser diferente? Você quer ser santo? Você não fazia isso, não, agora é diferente, agora estou em Cristo. Não suportam a sã doutrina, significa isso, não suportam ouvir o ensinamento bíblico, não é? O ensinamento da palavra. Além de repudiar a verdade, se sentirão uma atração enorme pelas novidades. E muitos darão crédito aos falsos mestres. Quando o Senhor diz assim que aquele que está em Cristo vigie, cuide para que não caia, Ele está falando para quem? Para quem está na igreja. Quando Jesus diz assim: naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos sinais e maravilhas. Aí o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês, aparte-se de mim. O mundo faz isso? Não. São pessoas que estão na igreja, mas que querem viver uma vida dupla. Aqui, como se estivesse cumprindo o compromisso no domingo, mas a partir da segunda-feira não, a coisa é diferente. Eu vou ver do meu modo, o que eu acho que eu devo viver. Não, irmãos, não é assim. O compromisso com Cristo, ele tem que ser um compromisso real. É por isso que não tem que ser por força nem violência. Não adianta, você ora para o seu marido, ora para a sua mulher, ora para os seus filhos, ora para os seus pais, dá testemunho. E às vezes chega um momento que não tem que falar mais nada, só faz orar. Ah, mas eu sou responsável. Não, cada um é responsável por si mesmo. Cada um prestará contas a Deus dos seus atos, tudo aquilo que foi, tudo aquilo que fez, né? Agora a gente vê aqui que a expressão coceira nos ouvidos é uma demonstração de que tais pessoas, elas terão fome de novidade, fome de novidades. Então nós precisamos ratificar o nosso compromisso com Deus e com a sua palavra. O que é novo na palavra é o Espírito Santo que faz. O Senhor quer que vivamos com novidade de vida, uma vida diferente, uma vida na dependência do Senhor. Como tenho dito aqui, uma vida que é vivida para o louvor da glória de Deus. Então, igreja, a cada dia nós somos fortalecidos e capacitados pelo Espírito Santo para que possamos enfrentar o mal de cada dia. Amém? Então, para isso, nós não podemos nos deixar contaminar pelo mundo. Precisamos praticar o verdadeiro amor que é ensinado em Cristo. A cada momento nós devemos renovar o nosso compromisso com Deus, dispostos e disponíveis a viver para o louvor da sua glória. Procurar ajudar as pessoas. Eu tenho dito aos irmãos, um homem sempre vai aconselhar outro homem, e uma mulher vai sempre aconselhar uma outra mulher. Não é o homem aconselhar uma mulher aconselhar o homem. Não. O homem aconselha e evangeliza o homem, e a mulher aconselha e evangeliza a mulher. É claro que se for filho é diferente, né? Se for irmão de sangue é diferente. Mas é isso, eu estou orando por fulano. Não, está errado não. Você vai orar por uma mulher, e o homem vai orar por outro homem. Entendeu, igreja?
que o Senhor, sem dúvida alguma, continuará nos sustentando, continuará nos dando todas as condições, para que verdadeiramente possamos viver em fidelidade a Ele, no mundo que jaz no maligno, no mundo que está cheio aí do relativismo. Amém? Fiquemos todos de pé e vamos celebrar o Senhor.